você qual é o significado de fraternidade. Celebramos hoje o Dia da Fraternidade, um dia para refletirmos sobre um dos valores mais importantes para manter a união e paz numa sociedade em que somos irmãos e devemos ser tratados igualmente com dignidade e respeito. A gente vai conversar então um pouco sobre a fraternidade na prática com o padre Patrick Samuel Batista, que é secretário executivo de campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Padre Patrick, seja bem-vindo, bom dia, obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bom dia, Marina, bom dia, Wilker, todos os nossos telespectadores aqui em casa. É uma alegria imensa estar com vocês novamente nesse dia tão importante para todos nós. Maravilha, padre. Explica pra gente, para começarmos a nossa conversa, o que é a fraternidade? Se nós olhamos a própria etimologia da palavra, vem lá do latim frater, que significa irmãos. Então podemos dizer que fraternidade é união e convívio entre as pessoas que se reconhecem e se relacionam como irmãos. Mais do que um sentimento, a fraternidade é uma atitude que supõe proximidade, capacidade de escuta, empatia, é a própria vivência do mandamento do amor, é reconhecer a dignidade de cada ser humano e respeitá-lo em sua singularidade. Portanto, a fraternidade é uma expressão da boa convivência. Por isso, a fraternidade, ela promove a união e a paz entre as pessoas, entre a nação, por exemplo, né? E o Dia da Fraternidade, Dia Nacional hoje, foi criado a partir do contexto também da campanha da fraternidade, lá em 1961, iniciativa de 3 padres da Caritas brasileira. E hoje, não podemos esquecer também, né, dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, é um sinal perfeito para lembrar e celebrar esse dia, porque nós não temos entre nós escravos, somos todos irmãos e devemos viver e agir como tal. Então ali está o meu irmão e a minha irmã. Então, esse é o sentido, então, da fraternidade, né, padre? Essa consciência aí de que somos iguais. Exatamente. Daí a importância de compreender o sentido da fraternidade no horizonte da fé cristã. Por exemplo, se nós olhamos lá o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23, lá quando Jesus dialoga com os fariseus, ele faz a seguinte afirmativa. Está lá em Mateus 23, versículo 8. Entre vós, nós tereis um mestre apenas, que é o próprio Cristo Jesus. E lá Jesus afirma, vós sois todos irmãos. Então, no horizonte da fé cristã, reconhecer de fato a importância da fraternidade no horizonte da fé é reconhecermos que temos um só mestre e Senhor, ele nos faz irmãos e irmãs. Então, acolher Jesus como mestre e Senhor, essa acolhida reorienta a vida, essa vida orientada pelo Evangelho, reconhece de fato o outro como irmão, como alguém com quem eu convivo, com quem eu sou chamado a testemunhar o Evangelho também. É isso aí, nada melhor do que as palavras de Jesus, né, para nos explicar realmente sobre essa igualdade. Padre, agora qual que é a relação entre solidariedade e fraternidade? A solidariedade, se a gente pega a própria origem da palavra, a gente pode dizer que significa o fundamento, o apoio, ou seja, é fazer-se sólido, consolidar-se. Então, exercer a solidariedade implica fazer parte de algo maior, é sair daquela zona de conforto, ir além de si mesmo, tornando concreto aquele sentimento de proximidade, de compaixão. Então, saindo dessa zona de conforto para poder servir o outro. Por essa razão, a solidariedade, então, ela implica uma cooperação, é uma atitude, uma ação que aprofunda, por assim dizer, a colaboração entre as pessoas. É colocar a fraternidade em ação. Padre, quando a gente fala sobre fraternidade, fala sobre Jesus, é impossível a gente não falar de amor, né? Explica pra gente o que é amor fraterno. Wilker, o amor fraterno. Eu tenho certeza que quem nos acompanha de casa aí vai entender muito bem aquilo que eu vou expressar. Por exemplo, o amor. É difícil a gente definir o amor. Os poetas tentam, a palavra de Deus nos apresenta a partir daquilo que Jesus nos ensina. Se por um lado é difícil definir o que seja o amor, do outro lado todo mundo sabe direitinho quando está sendo amado ou não. Então, o amor fraterno que Jesus nos pede é, antes de tudo, fazer essa experiência pessoal do encontro com Jesus Cristo.
E esse amor que nós experimentamos transborda a partir das ações. Então, viver o amor fraterno é redescobrir a fonte do Evangelho como inspiração para a nossa vida. Isso nas pequenas coisas, os pequenos gestos revelam, então, a intensidade desse amor fraterno. É ofertar a própria vida. Aí o maior exemplo que nós temos desse amor é o próprio Cristo. Quando nós olhamos o crucificado, a renúncia de tantas coisas, a oferta da própria vida, nos inspira também a doar a nossa vida como caminho da fraternidade. É o maior exemplo, né, que temos. Padre Patrick, a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 nos convida a refletir aí sobre o tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Esse é um exercício aí diário e por isso a importância tão grande desse tema? Exatamente, Marina. Por isso que viver o diálogo enquanto compromisso de amor é assumi-lo como um próprio estilo de vida. Daí a importância de colocar em prática no nosso cotidiano essa experiência do diálogo, que requer proximidade, escuta também, certa empatia, como nós falávamos. Então, viver de fato a fraternidade, daí a importância da campanha da fraternidade todos os anos. É preciso, então, despertar para que a gente não esqueça dessa verdade singular e fundamental da nossa fé, reconhecer o outro como irmão. Então, dialogar é um estilo de vida próprio também daqueles que vivem a fraternidade. O Papa Francisco, com a encíclica Fratelli Tutti, nos faz esse lembrete formidável, sobretudo no capítulo 6º, onde ele nos incentiva a promover a cultura do encontro, a fraternidade universal. Padre, a gente está vivendo uma pandemia, né? A gente deve, então, ser fraterno a todo momento, especialmente em tempos de crise, assim? A fraternidade, ela é a resposta de um encontro. Ela nasce a partir do encontro. Esse encontro com Cristo e o seu amor. Transborda esse amor a partir de 3 verbos: ver, compadecer e cuidar. A pandemia tem tocado a vida de todos nós em diversos âmbitos e aspectos. Nada melhor do que resgatar de fato, então, a importância da fé cristã para colocar em prática, mais do que esses verbos, aquela grande motivação que brota dos nossos corações de cuidar de fato do outro. É tempo de cuidar. A ação solidária emergencial da Igreja no Brasil tem chamado a nossa atenção para isso. A fraternidade, então, ela conduz à solidariedade, intensifica a qualidade da nossa presença. Por mais que nesse tempo a gente ainda não pode se abraçar como é o nosso desejo, é a hora de abraçar essa causa, a causa da fraternidade. E isso pode ser exercido por um telefonema, uma mensagem, também com as nossas orações. São meios de viver a fraternidade em tempos de pandemia, tão necessário como hoje. Padre, quais têm sido as maiores dificuldades enfrentadas na realização da campanha da fraternidade nesses últimos 2 anos, né? Em relação aos demais, é claro, por conta da pandemia. Eu penso que, olhando como um todo, eu caracterizo essa dificuldade do seguinte modo: se nós estamos distantes do Evangelho, estamos distantes uns dos outros e distantes também da Igreja. Então, daí a importância de redescobrir o valor do Evangelho, o primeiro anúncio, voltar ao primeiro amor. Acho que o primeiro grande desafio é justamente esse, né? Encontrar-se novamente com Cristo e perceber que a fé cristã nos é dada para viver em todo o tempo, seja com a pandemia ou seja em pandemia também. Outro desafio, que é grande também no nosso meio, é a própria compreensão da dimensão social do Evangelho. Aquilo que a doutrina social da Igreja já há 130 anos nos ensina também, que a dimensão social do Evangelho é parte integrante da doutrina cristã católica. Então, eu penso que, dentre essas dificuldades, é preciso também resgatar a importância do outro. Aquilo que o Papa Francisco dizia: nós vivemos aí uma cultura do descartável, já não percebemos o outro. Daí a importância de uma outra iniciativa que o Papa Francisco propõe, que é a Jornada Mundial dos Pobres, que nos convida justamente a isso, a conviver com aqueles a quem nós servimos por amor ao Evangelho. Padre, a pandemia que a gente está vivendo, né, está tirando muitas vidas, está tirando a saúde física e emocional de muitas pessoas. O diálogo, a doação e o amor podem amenizar essas perdas? Podem ressignificar essas perdas. Aqueles que perderam seus familiares, amigos, entes queridos, nós sabemos que são insubstituíveis.
Agora, um modo de ressignificar essas perdas é colocar, de fato, o amor em ação. Valorizar enquanto temos as pessoas do nosso lado, isso é importantíssimo também. E não esquecer também que de uma outra dimensão muito importante também, que é a dimensão do transcendente, da vida espiritual também, ou seja, aquilo que nós fazemos por amor tem incidência também na eternidade, né? Não perder o olhar também para as coisas do alto. A vida é feita de pequenos, grandes milagres, isso acontece no nosso cotidiano. Então, um modo de ressignificar a dor da perda, ressignificar a saudade, é fazer a oferta da nossa própria vida. Eu resumo tudo isso no verbo cuidar. É tempo de cuidar, é tempo de viver o amor. Por isso que o Dia da Fraternidade nos chama a atenção para tudo isso. Infelizmente, ainda existem muitas desigualdades entre nós, em vários aspectos, social, também emocional. Daí a importância de assumirmos, de fato, esse compromisso. Viver a fraternidade é colocar o amor em ação. Ser fraterno é colocar o Evangelho a serviço da vida hoje, nesse tempo de pandemia. E é essa graça que eu peço para todos nós hoje, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Lembrando aqueles 3 pastorinhos, né? Francisco, o menino da contemplação, Jacinta, da compaixão, e Lúcia, da evangelização. Nós possamos crescer e trilhar esse caminho juntos, a fim de construir um mundo melhor, mais fraterno. Maravilha, Padre Patrick. Agora, tem muita gente que às vezes escuta a palavra fraternidade e fica confuso, né? Pensa em algo muito abstrato. Eu queria que o senhor falasse para a gente aí na prática, né? Como praticar a fraternidade, como sermos pessoas mais fraternas, Padre? Talvez um primeiro passo seja o resgate da própria gentileza. Isso no ambiente familiar, por exemplo, né? Mais do que aquelas palavrinhas mágicas que a gente aprende quando criança, mas colocarem em prática a partir de pequenos gestos. No ambiente da família, por exemplo, né? O resgate da gentileza, das palavras, mas, sobretudo, de dedicar tempo e oferecer uma verdadeira escuta. Hoje parece que a gente perdeu essa capacidade de parar, né? A vida, ela tem a sua beleza também quando nós sabemos valorizar as pausas para escutar, para encontrar, resgatar a história, o nosso convívio. Então, talvez, quem sabe, a partir da nossa família, da nossa comunidade, a gente possa resgatar esses pequenos gestos de cuidado, de gentileza, de amor, para que a fraternidade seja realidade. Como eu disse, a gente ainda não pode abraçar uns aos outros, mas abraçar essas pequenas causas que motivam todos nós. O cuidado com o próximo, a vivência da caridade, uma palavra de esperança, de conforto. Somos imagem e semelhança de um Deus que cuida, que é fraterno, de um Deus que toma a iniciativa. Quem sabe nós não consigamos viver essa igreja em saída que o Papa Francisco nos pede, nos envolvendo do modo que é possível hoje, mas também nos preparando, não para um novo normal simplesmente, mas para fazer com que o novo normal traga a normalidade do Evangelho. Que normalidade é essa? É a vivência do amor, da proximidade e do cuidado. Parece que, infelizmente, né, Padre, o mundo vem perdendo um pouco essa capacidade de ser gentil, né? As pessoas estão tendo mais dificuldade, parece, de ser gentis com as pessoas que as rodeiam. Dá pra gente educar as crianças para que elas cresçam com esse sentimento aí de fraternidade? Tenho certeza que sim, Wilker. Prova disso é a campanha da Fraternidade de 2022. Fraternidade e educação. O lema, fala com sabedoria, ensina com amor. A Igreja no Brasil nos propõe essa reflexão para pensar a educação para além do ensino técnico-científico, mas pensar a educação como um todo, de forma integral. Então é preciso educar para a fraternidade, sim. E isso acontece, sobretudo, com o papel dos pais, das famílias, para transmitir também esses valores e as virtudes tão importantes que precisam ser resgatadas no contexto atual. Maravilhoso. Padre Patrick, a gente quer agradecer muito, viu, a presença do senhor aqui para essa conversa tão importante, tão esclarecedora. Muito obrigada, viu? E fique com Deus até uma próxima oportunidade. Ô Marina, Wilker, eu que agradeço, viu, a simpatia de vocês, como sempre. Como a telespectadora disse aí, os tomatinhos aí, né, que trazem esse sabor assim, nas nossas manhãs, assim, nos faz sentir realmente em casa. E eu termino agradecendo e lembrando a quem nos acompanha que aqui em casa é lugar de viver a fraternidade. Que Deus abençoe seu dia e a vida de todos vocês.
Amém. Padre, muito obrigado mesmo, viu? Até uma próxima oportunidade aí. É isso, né, Marina? Aqui em casa também é lugar da gente viver essa fraternidade, viver esse sentimento de gentileza que o padre mencionou tão bem. É isso, e a gente procura fazer isso sempre levando exemplos, né, para o pessoal de casa, seja com os nossos vídeos de maneira mais descontraída, seja com reportagens aí mais sérias, né, mostrando aí exemplos de fraternidade. Então a gente sempre preza por esse sentimento, por essa prática, né, que é tão importante no nosso dia a dia.